Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome. Salmo 106, verso 8. Ao contemplar as obras de Deus na criação, há duas perguntas que imediatamente ocorrem à mente pensativa. E elas devem ser respondidas antes que possamos encontrar uma pista para a filosofia e ciência da própria criação. A primeira é a questão da autoria. Quem fez todas as coisas? A pergunta seguinte é a respeito do objetivo. Com que propósito foram criadas todas essas coisas? A primeira pergunta, quem fez todas essas coisas, é aquela que pode ser facilmente respondida por qualquer pessoa que tenha uma consciência honesta e uma mente sã. Pois quando ela erguer seus olhos para o alto, a fim de ler as estrelas, verá essas estrelas soletrarem em letras douradas a palavra Deus. E quando olhar para baixo, em direção às ondas do mar, se os seus ouvidos estão honestamente abertos, ouvirá cada onda proclamando Deus. Se olhar para os cumes das montanhas, eles não falarão, mas com uma digna resposta de silêncio, parecerão dizer: a mão que nos fez é divina. Se ouvirmos a ondulação do ribeiro na encosta da montanha, a queda de uma avalanche, o mugido do gado, o canto dos pássaros, cada voz e som da natureza, ouviremos esta resposta à pergunta: Deus é o nosso Criador. Ele nos fez e não nós mesmos. A outra pergunta relativa ao objetivo, com que propósito foram criadas todas essas coisas, não é tão fácil de responder à parte das Escrituras. No entanto, quando olhamos para elas, descobrimos este fato, que assim como a resposta à primeira pergunta é Deus, a resposta à segunda pergunta é a mesma. Com que propósito foram feitas estas coisas? A resposta é: para a glória de Deus, para a sua honra e para o seu deleite. Nenhuma outra resposta poderia ser consistente com a razão. E quaisquer outras que os homens possam apresentar não seriam realmente honestas. Se eles considerarem, por um momento, que houve um tempo em que Deus não tinha criaturas, quando habitava sozinho, o poderoso Criador das eras, glorioso em um retiro incriado, divino em seu eterno isolamento, eu sou e não há outro além de mim, como está em Sofonias 2,15, acaso poderiam eles responder a esta pergunta: por que Deus fez as criaturas? De qualquer outra forma que não seja, Ele as fez para seu próprio deleite e para sua própria glória? Vocês poderiam dizer que Ele fez todas as coisas para suas criaturas. Contudo, nós respondemos que, naquele momento, não havia qualquer criatura para que Ele fizesse algo para elas. Admitimos que essa resposta possa ser correta agora. Deus prepara a colheita para elas. Ele coloca o sol no firmamento para abençoá-las com luz e calor. Ele ordena que a lua caminhe seu curso durante a noite para animar a escuridão de suas criaturas sobre a terra. Mas a primeira resposta, de volta à origem de todas as coisas, não pode ser outra senão esta: para a sua complacência. Elas são e foram criadas. Ele fez todas as coisas para si mesmo e por si mesmo. Então, isso que é válido nas obras da criação é igualmente válido nas obras da salvação. Levantem os olhos para o alto, para além daquelas estrelas que brilham no pavimento celeste. Olhem para cima, onde os espíritos vestidos de branco, mais reluzentes que a luz, brilham como estrelas em sua magnificência. Olhem para lá, onde os redimidos, com suas sinfonias, rodeiam o trono de Deus em regozijo e façam esta pergunta: quem salvou a esses seres glorificados? E para que finalidade foram salvos? Eu lhes digo que a mesma resposta deve ser dada, tal como foi respondida a pergunta anterior. Ele os salvou e ele os salvou por amor do seu nome. O texto é uma resposta às duas grandes questões a respeito da salvação. Quem salvou os homens? E por que eles são salvos? Ele os salvou por amor do seu nome. Vou me esforçar para abordar este tema. Que Deus o bendiga para cada um de nós,
e que sejamos encontrados entre o número dos que são salvos por amor do seu nome. Olhamos neste breve texto o Salvador, os salvos, o motivo e o obstáculo superado. Então aqui nós temos um glorioso Salvador. Ele os salvou. Quem é entendido pelo pronome ele? Possivelmente, muitos dos meus ouvintes responderiam: ora, o Senhor Jesus Cristo é o Salvador dos homens. Certo, meus amigos, mas não é toda a verdade. Jesus Cristo é o Salvador, porém, não mais do que Deus Pai ou Deus Espírito Santo. Algumas pessoas que ignoram o sistema da verdade divina pensam em Deus Pai como sendo um grande ser cheio de ira e raiva e justiça e que não tem qualquer amor. Eles pensam em Deus, Espírito Santo, talvez como uma simples influência que procede do Pai e do Filho. Nada pode ser mais incorreto do que tais opiniões. É verdade que o Filho me redime, porém, recordem que o Pai entregou seu Filho para morrer por mim, e que o Pai me escolheu na eleição eterna da sua graça. O Pai apaga o meu pecado. O Pai me aceita e me adota em sua família por meio de Cristo. O Filho não poderia salvar sem um Pai, da mesma forma que o Pai não poderia salvar sem um Filho. E quanto ao Espírito Santo, se o Filho redime, acaso vocês não sabem que o Espírito Santo regenera? É Ele quem nos faz novas criaturas em Cristo, que nos gera de novo para uma viva esperança, como está em 1 Pedro 1,3, que purifica a nossa alma, que santifica o nosso espírito e que, ao final, nos apresentará imaculados e irrepreensíveis diante do trono do Altíssimo e aceitos no amado, como está em Efésios 1,6. Quando você diz Salvador, lembre-se que há uma trindade nessa palavra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo este Salvador três pessoas sob o mesmo nome. Vocês não podem ser salvos pelo Filho sem o Pai, nem pelo Pai sem o Filho, nem pelo Pai e pelo Filho sem o Espírito. Assim como são um na criação, eles também são um na salvação, trabalhando juntos em um só Deus para a nossa salvação, e a esse Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Observe nessa passagem como este ser divino reivindica a salvação inteiramente para si. Não obstante, ele os salvou. Mas Moisés, onde está você? Será que você não os salvou? Você estendeu a sua mão sobre o mar e ele foi dividido ao meio, como está em Êxodo 14:16. Você levou sua oração aos céus e vieram as rãs, e as moscas enxamearam, e as águas se transformaram em sangue, e fogo e granizo feriram a terra do Egito. Acaso você não foi o salvador deles, Moisés? E você, Arão, não era você quem oferecia os novilhos que Deus aceitava, que conduziu o povo junto com Moisés através do deserto? Não foi você o salvador deles? Eles mesmos respondem: não, nós fomos os instrumentos, porém ele os salvou. Deus fez uso de nós, mas ao seu nome seja dada toda a glória, e não a nós. Mas Israel, você derrotou um povo forte e poderoso. Acaso vocês próprios não se salvaram? Talvez tenha sido sua própria santidade que fez o mar vermelho secar. Talvez esse mar tenha se dividido sozinho, amedrontado com a piedade dos santos que estavam parados em suas margens. Talvez tenha sido Israel que se libertou a si mesmo. Não, não, diz a palavra de Deus. Ele os salvou. Eles não se salvaram a si próprios, nem seus semelhantes os redimiram. E, no entanto, percebam bem, há alguns que debatem esse ponto, que pensam que os homens podem se salvar, ou pelo menos que os sacerdotes e pregadores podem ajudá-los a fazê-lo. Nós afirmamos que o pregador, sob o poder de Deus, pode ser um instrumento para cativar a atenção dos homens, para avisá-los e despertá-los. Mas o pregador não é coisa alguma. Deus é tudo. A eloquência mais poderosa que alguma vez já destilou dos lábios de um pregador seráfico não é coisa alguma sem o Espírito Santo de Deus. Nem Paulo, nem Apolo, nem Cefas são coisa alguma. Deus é que dá o crescimento.
como está em 1 Coríntios 3:7. E a Deus deve ser dada toda a glória. Há algumas pessoas que encontramos aqui e ali que dizem: eu sou um convertido do senhor fulano, eu sou um convertido do reverendo doutor tal. Bem, se você é, Senhor, não lhe posso oferecer muita esperança do céu. Apenas os convertidos de Deus irão para lá. Não prosélitos de homens, mas os remidos do Senhor. É algo de escassa importância converter os homens às nossas próprias opiniões, mas é realmente algo ser um instrumento para convertê-los ao Senhor, nosso Deus. Recebi uma carta há algum tempo de um bom pastor na Irlanda que muito desejava que eu fosse à Irlanda, segundo ele falou, para representar os interesses batistas, pois estavam em um nível baixo por lá. E minha visita talvez pudesse levar as pessoas a ter uma opinião melhor dos batistas. Eu lhe respondi que sequer atravessaria a rua para fazer isso, muito menos cruzaria o canal da Irlanda. Eu não pensaria em ir à Irlanda para isso. Mas se eu fosse lá, sob o poder de Deus, para fazer cristãos a ser instrumentos para levar os homens a Cristo, deixaria a critério deles o que eles seriam. E confiaria que Deus, o Espírito Santo, iria dirigi-los e orientá-los quanto a que denominação eles iriam ter a sua membresia. Irmãos e irmãs, talvez eu poderia fazer todos vocês batistas, mas vocês não seriam beneficiados em coisa alguma por isso. Eu poderia converter a todos dessa forma, mas tal conversão seria como se vocês fossem lavados para terem maiores manchas, para convertê-los em hipócritas e não em santos. Eu tenho visto algo de conversões em grande escala. Grandes promotores de avivamento têm se levantado. Eles pregam sermões trovejantes que fazem com que os joelhos dos homens tremam. Que homens maravilhosos, dizem as pessoas. Ele converteu a tantos com apenas um sermão. No entanto, busquem seus convertidos um mês depois. Onde eles estarão? Vocês verão alguns deles nos bares e em lugares piores. Ouvirão que outros andam falando insultos. Encontrarão muitos deles como patifes e vigaristas, pois não eram convertidos de Deus, mas apenas do homem. Irmãos, se a obra de conversão é realizada, ela deve ser realizada por Deus, pois se Deus não a realizar, não há coisa alguma que seja feito que possa durar, e nada que será de alguma forma útil para a eternidade. Mas alguns respondem: bem, Senhor, mas os homens podem converter a si mesmos. Sim, eles o fazem, e é uma bela conversão. Muito frequentemente se convertem a si mesmos, mas então, isso que o homem faz, o homem desfaz. Aquele que se converte hoje, se desconverte amanhã. Ele faz um nó que seus próprios dedos podem soltar. Lembrem-se disso. Você pode converter a si mesmo uma dúzia de vezes, mas o que é nascido da carne é carne, e não pode entrar no reino de Deus, como está em João 3,6. Apenas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e, portanto, capaz de ser reunido ao final do reino espiritual, onde apenas coisas espirituais podem ser encontradas diante do trono do Altíssimo. Devemos reservar essa prerrogativa inteiramente a Deus. Se alguém declarasse que Deus não é o Criador, nós o chamaríamos de infiel. Se alguém negasse que Deus é o Criador absoluto de todas as coisas, nos oporíamos de imediato a ele. Um infiel da pior espécie é aquele que ousadamente diz aos homens que eles podem se converter, uma vez que Deus é quem faz tudo. Apenas Ele, o grandioso Jeová, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele os salva por amor do seu nome. Dessa forma, procurei me esforçar para expor claramente a verdade de quem é o divino e glorioso Salvador. Agora, veremos um povo favorecido. Ele os salvou. Quem eram eles? Vocês responderão: eles eram as pessoas mais respeitáveis que poderiam ser encontradas no mundo. Eles eram pessoas muito voltadas à oração, amorosas, santas e cheias de mérito. Portanto, uma vez que eram boas, ele os salvou. Muito bem, essa é a opinião de vocês, mas eu lhes direi o que disse Moisés. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, o provocaram no mar,
sim, no Mar Vermelho. Não obstante, ele os salvou. Salmo 106, 7 e 8. Leia o versículo 7 e conhecerão o caráter das pessoas. Em primeiro lugar, eram pessoas nécias. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Em segundo lugar, eram pessoas ingratas. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. E em terceiro lugar, eram pessoas rebeldes. O provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. São essas as pessoas que a graça imerecida salva. Esses são os homens, e essas são as mulheres que o Deus de toda a graça condescende em levar ao seu seio, fazendo-lhes nascer de novo. Observe, em primeiro lugar, que eram pessoas nécias. Deus nem sempre envia o seu evangelho ao sábio e prudente, mas sim aos nécios. Como diz os versos, ele toma o nécio e o faz conhecedor das maravilhas do seu agonizante amor. Não suponham, meus queridos, que porque vocês são pessoas iletradas e leem com dificuldade, que porque foram criados em extrema ignorância e mal aprenderam a soletrar o seu nome, que por isso não podem ser salvos. A graça de Deus pode salvá-los e em seguida iluminá-los. Um irmão ministro uma vez me contou uma história de um homem que era conhecido em uma certa aldeia como um tonto e sempre foi considerado um cabeça de vento. Ninguém pensava que ele poderia entender alguma coisa, mas um dia ele ouviu a pregação do evangelho. Ele tinha sido um bêbado, com a suficiência sagacidade para ser mau, que é um tipo muito comum de sagacidade. Agradou ao Senhor abençoar a palavra à sua alma, de modo que foi um homem transformado. E algo que foi maravilhoso é que, em sua conversão, isso lhe deu algo que começou a desenvolver suas faculdades latentes. Ele descobriu que tinha algo para viver e começou a tentar o que ele desejava fazer. Em primeiro lugar, ele queria ler a Bíblia, para poder ler o nome do seu Salvador. E depois de muito martelar e soletrar, finalmente foi capaz de ler um capítulo. Em seguida, ele foi convidado a orar em uma reunião de oração. Lá pôde exercitar seus poderes vocais. 5 ou 6 palavras compuseram sua oração. E logo se sentou. Mas devido a orar continuamente com sua própria família em casa, ele veio orar como o restante dos irmãos e irmãs e prosseguiu até que se tornou um pregador. E de repente recebeu uma profundidade de compreensão e um poder de pensamento como raramente são encontrados entre os ministros que ocasionalmente ocupam os púlpitos. Foi surpreendente que a graça contribuísse para desenvolver seus poderes naturais, dando-lhe um objetivo e colocando-o com devoção e firmeza sobre ele. E desse modo, extraindo todas as suas capacidades para que elas fossem plenamente demonstradas. Aqueles que são ignorantes não precisam se desesperar. O Senhor os salvou, não por causa deles, pois não havia coisa alguma neles porque deveriam ser salvos. Ele os salvou não por causa da sabedoria deles, mas apesar de serem nécios e de não compreenderem o significado dos seus milagres. Ele os salvou por amor do seu nome. Notem também que eram pessoas ingratas e ainda assim ele os salvou. Deus os libertou diversas vezes e operou milagres para eles, mas apesar disso se rebelaram. Sucede o mesmo com você, meu ouvinte. Você tem sido muitas vezes resgatado das fronteiras da sepultura. Deus lhe deu casa e comida, dia após dia, e lhe deu provisão e lhe guardou até agora. Contudo, quão ingrato você tem sido. Como Isaías escreveu, o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quantos há nessa condição? Eles receberam tantos favores de Deus que um ano inteiro não lhe bastaria para relatar sua história. E contudo, alguma vez fizeram algo por ele? Eles não manteriam um cavalo que não trabalhasse para eles, nem sequer um cão que não lhes reconhecesse. Mas aqui temos a Deus. O Senhor os guardou dia após dia, e eles fizeram muito contra ele, mas nada fizeram por ele. O Senhor colocou pão em suas próprias bocas, os alimentou e sustentou sua força, e eles gastaram essa força para desafiá-lo, para amaldiçoar o seu nome e para violar o seu dia. Não obstante, ele os salvou. Algumas pessoas desse tipo têm sido salvas. Eu espero ter alguns aqui que serão salvos pela graça conquistadora e serão feitos novos homens e mulheres
pelo grande poder do Espírito Santo de Deus. Não obstante, ele os salvou, quando não havia coisa alguma para recomendá-los. Antes, todas as razões por que deveriam ser lançados fora por sua ingratidão. Não obstante, ele os salvou. E percebam, uma vez mais, que eram pessoas rebeldes. O provocaram no mar, sim, no Mar Vermelho. Ah, quantas pessoas há neste mundo que são um povo rebelde contra Deus. Se Deus fosse como homem, quem entre nós estaria aqui hoje? Se somos provocados uma ou duas vezes, alçamos nosso punho. Em alguns homens, a paixão arde na primeira ofensa. Outros, que são um pouco mais plácidos, podem suportar ofensa após ofensa, até que finalmente dizem: há um limite para tudo, e já não posso suportar mais. Ou você acaba com isso, ou então acabo com você. Ah, se Deus tivesse esse temperamento, onde estaríamos, todos nós? Bem, pode lhe dizer: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como está em Isaías 55:8. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:8. Eles eram um povo rebelde, não obstante, ele os salvou. Você já se rebelou contra Deus? Tem ânimo? Se você se arrepender, Deus prometeu salvá-lo. Mas ainda, ele pode, agora, lhe dar arrependimento soberanamente, inclusive a remissão dos pecados, pois ele salva as pessoas rebeldes por amor do seu nome. Pareço que ouço alguns dos meus ouvintes dizendo: bem, Senhor, isso é promover o pecado. Por quê? Porque o Senhor está falando com os piores homens e está dizendo que eles ainda podem ser salvos. Mas, senhores, quando falei a estes homens, me referi a vocês ou não? Vocês dizem: não, eu sou um dos melhores e mais respeitáveis homens. Então, cavalheiros, não tem qualquer necessidade de pregar para você, pois vocês acham que não precisam. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes, como está em Mateus 9:12, Marcos 2:17 e Lucas 5:31. Mas essas pobres pessoas, a quem vocês dizem que estou incentivando a pecar, necessitam que lhes seja pregado. Vocês guardam o seu próprio evangelho. Eu gostaria de saber se encontrarão o seu caminho para o céu através dele. Não me pergunto, eu sei que não encontrarão, a menos que sejam levados como um pobre pecador a irem a Cristo em sua palavra e serem salvos por amor do seu nome. Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e de maneira nenhuma o lançarei fora. E ninguém pode vir a mim se do Pai não lhe for concedido. Então, me despeço de vocês e vou continuar em meu caminho, porque vocês dizem que eu encorajo os homens a pecar. Eu os encorajo a que desistam de pecar. Eu não disse que o Senhor salvou um povo rebelde e depois deixou que eles se rebelassem, como haviam feito antes. Tampouco disse que o Senhor salvou pessoas iníquas e em seguida as deixou pecar como antes. Vocês sabem o que significa a palavra salvo? Eu expliquei hoje. A palavra salvo não significa meramente levar os homens para o céu. Significa mais. Significa salvá-los dos seus pecados. Significa dar-lhes um coração novo, um espírito novo, vidas novas. Significa transformá-los em pessoas novas, ser uma nova criatura. Acaso existe alguma coisa licenciosa em dizer que Cristo toma os piores homens para transformá-los em santos? Se houver, eu não posso vê-lo. Eu apenas desejo que ele tome os piores dessa congregação e os converta em santos do Deus vivo, pois dessa maneira haveria muito menos libertinagem. Pecador, eu lhe conforto, não em seu pecado, mas em seu arrependimento, se o Senhor está concedendo a você. Pecador, os santos no céu foram tão ruins quanto você tem sido. Porventura, você é um bêbado, um blasfemo, uma pessoa impura, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados. 1 Coríntios 6:11. Suas vestes estão enegrecidas? Pergunte àqueles santos se as suas vestes também não foram alguma vez enegrecidas. E eles lhe dirão: sim, mas nossas vestes foram lavadas. Se não tivesse sido assim, não teriam necessidade que fossem lavadas. Eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Então, pecador, se as vestes desses santos estavam enegrecidas e eles foram salvos, por que não você mesmo?
Como diz o hino, não são suas misericórdias ricas e gratuitas? Então diga, minha alma, por que não para ti? Nosso Jesus morreu no madeiro, então por que, minha alma? Por que não para ti? Tenha ânimo, penitentes. Deus terá misericórdia de vocês. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus salva soberanamente quem Ele quiser, e Ele chama eficazmente. E essa mensagem da cruz é um escândalo para alguns e é loucura para outros, mas para aqueles que são chamados é o poder de Deus. É o Salvador soberano que salva graciosamente.